vida. Vai com Deus. Bom, então nós estamos falando aqui sobre as manifestações físicas espontâneas. E nós então paramos no item 91, onde Kardec vem falar, né, dando continuidade a esse assunto, mais explicações aqui para nós a respeito do porquê dessas manifestações. E nós já sabemos, que ele já falou aqui antes, né, nos itens anteriores, que esses fenômenos, essas manifestações assim físicas que acontecem, são aquelas que nós já vimos, que acontecem independente da vontade, né, de quem as produz. Então ele vem falando que isso normalmente são produções feitas por espíritos inferiores. Então aqui no item 91, e ele vem explicando por que nós vimos, né? Os espíritos superiores, eles não, é como se fosse assim, não bota a mão no trabalho mais pesado. Eles têm coisas mais complexas, mais complicadas lá para resolverem e para fazer. Então até ele dá exemplo, né? Como nós aqui encarnados. Nós temos ali numa obra, temos o engenheiro e temos lá os pedreiros e os serventes de pedreiro. Então quem pega no pesado são aqueles mais inferiores mesmo. A mesma coisa nesse campo aqui da espiritualidade, no sentido de que não porque se acham superiores e não podem fazer isso, mas é que o espírito, quando ele está mais elevado, ele está mais longe da matéria. Estando mais longe da matéria, o seu fluido, ele fica com o que? Menos animalizado, né? Boa noite, Denise, seja bem-vinda. Então, os espíritos inferiores, por estarem mais próximo da matéria, o fluido que eles possuem para a realização desses fenômenos são mais propícios, justamente por isso. Por estarem mais próximo à matéria, o seu fluido ainda está mais animalizado, mais grosseiro ainda, propiciando facilidade para a produção dos fenômenos. Então a gente tem que entender isso, não é porque o espírito superior ele se acha o bambambam e não pode fazer essas coisas. Ele não pode por conta da sua estrutura já, não porque tem algum preconceito, tá? Então Kardec diz assim, embora produzidos, no item 91, embora produzidos por espíritos inferiores, esses fenômenos são frequentemente provocados por espíritos de ordem mais elevada. Olha só, com o objetivo de demonstrar a existência dos seres incorpóreos dotados de poderes superiores aos humanos. Ou seja, essas manifestações elas são provocadas pelos espíritos superiores, realizadas pelos inferiores, com o objetivo de quê? De vir mostrar para nós, encarnados, seres humanos, que existe um mundo além desse mundo material que nós enxergamos, que nós podemos ver, tá? Então ele diz, a repercussão que alcançam e o horror que chegam a causar, despertam a atenção para o assunto e acabam por abrir os olhos dos mais incrédulos. E é verdade, né? O que chamou a atenção de Kardec para ir trabalhar, analisar, pesquisar os fenômenos e trazer para nós a doutrina espírita? Se não foi o fenômeno lá da manifestação das mesas girantes, né? Uma coisa chocante, uma mesa enorme, pesadona, produzir barulhos, produzir ruídos, trazer respostas inteligentes. Então, uma coisa que chocou mesmo, e tanto que foram para lá para estudar, pesquisar e ver o que tinha por trás daquilo, até que chegaram, Kardec com seus ajudantes lá, com os médios que trabalhavam com ele, chegaram à doutrina espírita. E isso, então, é necessário, quando há essa utilidade, ou seja, de chamar a atenção para a existência desse mundo espiritual, para a existência de algo mais do que a matéria que a gente consegue ver. Então ele diz para nós, estes acham mais simples considerar os fenômenos como efeitos da imaginação, explicação muito cômoda e que dispensa a busca de outras.
Quer dizer, esses ele fala, está se referindo aos incrédulos, que é por o motivo para o qual esses fenômenos são realizados. Chamar a atenção dos incrédulos. Aquele que já acredita não precisa de fenômeno, né? Nós aqui, por exemplo, não vamos precisar de nenhum fenômeno desse tipo físico para crermos que existe um mundo diferente, um mundo além do nosso, né? Isso aí, né, o Negrão? Um mundo além do que nós estamos vendo. Nós temos certeza da espiritualidade, que somos espírito, que os espíritos podem se comunicar conosco. Mas existem ainda aqueles que não aceitam isso de maneira nenhuma. Pessoas ainda resistentes a esses fenômenos. E não são pessoas assim ignorantes, pessoas cultas, de um nível intelectual desenvolvido, mas por conta lá das suas formações, da sua crença, não acreditam. Então, às vezes é necessário que esses fenômenos aconteçam para acordar a pessoa para determinada missão, para determinada situação que ela se propôs. Né? Então, por aí a gente vai vendo que nós somos ajudados em todas as situações, diante daquilo que nós planejamos quando encarnamos. Então ele diz, né, esses incrédulos, eles acham melhor, mais fácil, considerar como esses efeitos como imaginação, né? É muito cômodo, é como o Negrão colocou aí, porque pensar e tentar analisar, descobrir, observar, fazer o que Kardec fez dá muito trabalho. Então é melhor achar que a criatura está maluca e que aquele fenômeno ali é coisa de doido, é imaginação. Muito mais cômodo isso, né? Assim como quando as coisas difíceis acontecem na nossa vida, a gente coloca logo a culpa nas costas de Deus. É mais fácil eu jogar sempre para aquilo que não dá trabalho, né? Então é muito mais fácil eu dizer, não, Deus é que sabe o que está acontecendo comigo. Se está acontecendo é porque Deus quer. Fica muito mais fácil do que eu admitir que os meus atos são consequências dos meus próprios atos, né? Situações que eu vivencio são consequências dos meus atos. Aqui, assim como aqui, é mais fácil eu ficar na comodidade de pensar, isso é imaginação de quem está ali, de estar produzindo, isso não existe, do que eu me propor a trabalhar e aí a pesquisar e a estudar e a fundamentar os meus conceitos. E aí Kardec continua, mas quando os objetos são revirados ou atirados à cabeça das pessoas, só uma imaginação muito complacente poderia estar em jogo para admitir fatos que não sejam reais. Quer dizer, quando a coisa é muito forte, não dá para acreditar que seja imaginação. Então, admitir tem que ser, tá meio doido também, porque quando os objetos são atirados e são atirados nas pessoas, justamente para chamar mesmo a atenção, para chocar mesmo, existem casos em que os objetos são jogados nas pessoas, então aí é que fica a coisa mais ainda difícil, né? E é o que ele diz aqui, aí ele fala, se alguma coisa acontece, tem forçosamente uma causa. E se uma fria e serena observação demonstra que esse efeito independe da vontade humana e de toda a causa material, é que, além disso, apresenta sinais evidentes de inteligência e vontades próprias. Então, olha só, a gente está falando de manifestações espontâneas, aquelas que acontecem sem o conhecimento e sem a participação de alguém. Ele está participando, mas independente da vontade. Porque nós sabemos que tem que ter, para haver o efeito físico, tem que ter um médium que possua o fluido para a realização desse fenômeno. Os espíritos, então, retiram ali de alguém. Pode até que a criatura com a qual eles estão trabalhando, ela não saiba. Não, ninguém sabe ali, a pessoa nem sabe que está doando o fluido necessário para isso, né? Então é por isso que ele diz aqui, além disso, apresenta sinais evidentes de inteligência e vontades próprias. Quer dizer, o fenômeno está acontecendo, né? A criatura não tem noção de que está doando o fluido ali e os fenômenos estão acontecendo. Interessante. Aí ele diz assim, o que é o seu traço mais característico?
somos forçados a atribuí-la a uma inteligência oculta. Então, olha só, se está acontecendo um fenômeno inteligente, né? Quer dizer, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Se não existe ninguém ali, materialmente falando, nenhum médium que esteja fazendo aquilo consciente, quer dizer, está sendo utilizado, mas não tem noção de que está sendo utilizado, é o que a gente tem que raciocinar aqui, como Kardec está colocando para nós. Algo inteligente está ali envolvendo aquele fenômeno, aquela situação. E aí ele diz, mas que seres misteriosos são esses? É o que os estudos espíritas nos revelam de maneira dificilmente contestável, graças aos meios que nos proporcionam de nos comunicarmos com eles. Né? Então, bem, se existe ali uma ação inteligente, a causa é inteligente. Então, existe uma inteligência provocando aqueles fenômenos, realizando aqueles fenômenos. E aí ele questiona, mas quem seriam esses seres? Quem seria essa situação, o que seria essa situação de estar provocando esses fenômenos inteligentes? Aí ele diz, aliás, os estudos espíritas nos ensinam também a distinguir o que há de real, de falso ou de exagerado nos fenômenos que examinamos. Então, o que Kardec está colocando aqui? Primeiro, falou lá no início para nós, esses fenômenos acontecem, porém, realizados por espíritos inferiores. Espíritos inferiores coordenados por espíritos superiores. Por que esses fenômenos acontecem? Para chamar a atenção daqueles que ainda estão na incredulidade, com algum objetivo. E aí pode ser vários objetivos. Muito bem. Segundo, raciocínio que ele coloca aqui, se são fenômenos, ações inteligentes, né? Mesmo que sejam coisas assim frívolas, como um objeto voar, qualquer coisa assim, mas é um ato inteligente. Se são atos inteligentes, são provocados por seres inteligentes. Existe uma inteligência ali por trás do fenômeno. E que inteligência é essa? Então, é isso que a gente vai destrinchar aqui agora, como ele vem falando, né? E isso a gente vai sabendo, como ele coloca aqui, através dos estudos espíritas, essas revelações vão sendo trazidas para nós de maneira tão lógica que não tem como a gente contestar. De maneira racional que não tem como a gente contestar. Então aí ele diz, né? Ainda que os estudos espíritas nos ensinam também a fazer essa distinção do que é real, do que é falso e do que é exagerado nos fenômenos examinados. Então, o conhecimento do fenômeno, o conhecimento de como ele é realizado, o conhecimento disso, que até então era tido como mistério, como sobrenatural, vem nos trazer clareza, entendimento, e vamos poder distinguir quando o fenômeno está sendo feito e que é real mesmo, ou quando está sendo um embuste, quando está sendo um trambique, né? Aí ele fala assim, quando um efeito estranho se produz, um ruído, um movimento, ou mesmo uma aparição, o primeiro pensamento que devemos ter é que de sua causa é natural. Então, primeira coisa que a gente vai colocar na mente quando ouvimos qualquer fenômeno é nesse sentido, de que a sua causa é uma coisa natural, não tem nada de extraordinário. Porque, continua Kardec, é a mais provável. Devemos então procurar essa causa com o maior cuidado, não admitindo a intervenção dos espíritos, senão quando bem averiguada. Por quê? Não é qualquer barulho, não é qualquer ruído, não é qualquer situação que a gente também pode dizer que é um fenômeno espiritual, praticado por espíritos.
tá? Então a gente tem que ter esse cuidado. Kardec já falou isso aqui para nós, e aqui ele vem enfatizando. Não é qualquer coisa que você pode jogar como fenômeno espontâneo. E ele diz: esse é o meio de evitarmos a ilusão. Aquele, por exemplo, que recebesse uma bofetada ou bordoada nas costas, sem estar perto de ninguém, como já se tem visto, não poderia duvidar da presença de um ser invisível, né? Então, se o cara está sozinho e de repente ele leva um soco, né, uma bordoada, como ele diz aqui, leva um soco lá, leva uma pancada, e não tem ninguém perto dele, só pode ter acontecido de um ser invisível, né? Aí ele diz assim pra gente, ele dá como um exemplo, para a gente ver na Revista Espírita a História de um Danado, do volume 3, né, o terceiro livro, que é de 1860, Revista Espírita, né? Um homem sozinho em casa, ele recebe uma bofetada do espírito, que mais tarde é identificado. E há casos como esse que Kardec se refere, nos quais a intervenção do espírito não pode ser posta em dúvida. Esse fenômeno aconteceu uma vez na casa da minha irmã com o meu sobrinho. O meu sobrinho, ele tem uma mediunidade assim super enorme, né? Muito grande. Mas só que ele não quer saber de espiritismo, ele não quer saber, nem fala com ele nisso, porque então de vez em quando ele vai levando uma saraivada, de vez em quando acontece uma lá com ele, que aí ele vai na casa espírita e toma um passezinho, pronto, aquilo acalma, ele volta de novo a não dar atenção. Não quer, né? Fazer o quê? A gente aconselha, a gente orienta, fala tudo, mas a criatura não quer, então. Mas o que acontece? Teve uma vez, gente, é impressionante, só a gente vendo mesmo para crer nisso. Ele, de repente, deu um grito, ai, né? E aí a minha irmã chegou no quarto, onde ele estava, e ele estava com o nariz vermelho, e dizendo que tinha levado um soco no nariz. Aí a minha irmã, mas tu levou soco no nariz de quem? Tem ninguém aqui. Pois é, aí corre para a tia Beth, na mesma hora. Aí ele lá, o nariz vermelho, impressionante, que a minha irmã dizia que o nariz dele estava vermelho mesmo, como se tivesse levado um soco, e ele quase que chorando, porque o soco doeu muito. Muito bem. Então é isso aqui, ó, Kardec está falando aqui. Quer dizer, não tinha ninguém no quarto do meu sobrinho, ele sozinho, né? Estava, acho que, sentado no computador. Acontece um lance desse, só pode ser mesmo algum espírito ali. Aí depois a gente foi procurar saber o que era e tá lá. Mas aí fazer o quê? Ele não quer, né, seguir a missão que ele se propôs. Até aconteceu uma coisa bem séria mesmo, que eu já falei para ele, quando aconteceu uma coisa bem séria mesmo, né, falei em português bem rasgado com ele, bem claro, aí você vai tomar vergonha nessa cara e vai se cuidar. Enquanto isso, fica lá, né, passando por esses apertinhos. Então é isso que Kardec está falando aqui. E claro, a gente não pode achar que tudo, né, seja coisa de espírito. Mas existem situações que está claro, que não tem como você duvidar, né? A Denise diz aí que já levou um tapão, até hoje não sabe de onde. Eu já levei cascudo. Cascudo eu já levei muito, sabe, Denise? Assim, aquelas cocadinhas assim na cabeça, nossa, eu sentia isso demais. Dava muito isso, era como se o espírito falava assim, me dava um cascudo para eu tomar vergonha também e procurar fazer meus trabalhos que eu tinha me comprometido, né? Depois que eu comecei, geralmente, né, por amor é muito difícil, né, Grão? É muito mais pela dor. Depois que eu comecei, que eu fui para a casa espírita, que eu comecei a trabalhar, desenvolver educar minha mediunidade, tudo. Pronto, aí as coisas sossegaram. Que é justamente para isso, né? A gente sabe disso. Você se comprometeu. Disse que teria mediunidade. Se comprometeu lá no teu planejamento. Não, vou procurar trabalhar, fazer caridade e tal. Me dá, veio com a mediunidade. Então tem que botar em prática. Tem que trabalhar. E aí, se a gente não está seguindo o caminho, ainda tem a misericórdia divina, né? Deus ainda dá oportunidade desses benfeitores virem nos alertar. E através
desse chamamento assim. Mas tem situações que a criatura é tão cabecinha dura que precisa ser um chamamento bem chocante mesmo, bem forte, né? Então ele diz assim, ó, devemos acautelar-nos contra os relatos que podem ser considerados muito ou pouco exagerados, e também contra as nossas próprias impressões, para não atribuirmos origem oculta a tudo quanto não podemos explicar. Há muitas causas simples e naturais que podem produzir efeitos estranhos à primeira vista, e seria evidentemente supersticioso ver espíritos por toda parte ocupados em derrubar móveis, quebrar louçaria, provocar todos os distúrbios domésticos, quando é mais razoável atribuirmos ao descuido, né? Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro tem uns locais aí, eu estava vendo até uma reportagem outro dia, tem uns locais aqui que os pedaços, né, os rebocos, os embolsos dos viadutos estão caindo e pode cair na cabeça de alguém, pode até matar. Já aconteceu um acidente muito aqui assim nesse sentido. Então a gente vai achar que isso é coisa de espírito? Não, isso é descuido, né? Você bota uma prateleira na sua casa e não botou ela bem reforçada, coloca coisas pesadas em cima dela, qual vai ser a consequência? Caiu uma hora. E aí é isso que Kardec está chamando a atenção aqui. Para nem tudo que acontece, nem qualquer situação dessa, a gente considerar como problema espiritual, como se fossem os espíritos, né? O Francis coloca aí, o Cabal uma vez, do nada, foi empurrado na rua e se ralou todo. Desculpem. Ele tem certeza que foi algum amiguinho. Daí procurou frequentar a casa espírita dele com mais assiduidade e, junto com as nossas orientações, com o tempo as agressões diminuíram. Eu sei, né? Cabal, nosso colega, companheiro que trabalha na Seara Espírita com a gente aqui à noite. Então ele também, eu sei dessa história, né, França? Ele também teve esses probleminhas, esses empurrãozinhos. E acontece mesmo. Você tem que se propôs. Então vai sendo chamado, lembro, claro que eu lembro, vem acontecendo as situações para que você acorde. É como se fosse uma sacudidela mesmo, né? Aí no 92 ele diz assim: a explicação do movimento dos corpos inertes aplica-se naturalmente a todos os efeitos de que acabamos de tratar. Os ruídos, embora mais fortes que os golpes na mesa, têm a mesma causa. O lançamento ou deslocação de objetos são produzidos pela mesma força que levanta os objetos, né? São os fluidos do médium encarnado, que tem o fluido animalizado, manipulado, misturado com o fluido do espírito, que está se propondo a realizar o fenômeno, é como se fosse injetado no objeto para dar força àquele objeto de se movimentar. Então a gente sabe que o processo é esse. Então Kardec vem falando. Há mesmo uma circunstância que serve de apoio a essa teoria. Poderíamos perguntar onde se encontra o médium nesses casos. Porque no caso aqui, a manifestação é espontânea, o médium não sabe que está doando fluido. A pessoa está doando esse fluido animal, mas ela não sabe, é independente da vontade. Eu tenho uma amiga, né, agora não, que ela já procurou também o caminho, mas há uns tempos atrás, ela dentro de casa, de repente, a chave na maçaneta, lá na fechadura, a chave torcia e a porta se abria. Daqui a pouco a televisão ligava sozinha. E aí ela começou a comentar. No início ela achava engraçado. Depois, como a coisa foi crescendo muito, ela veio e começou a perguntar, né, para gente que tem conhecimento, e aí começamos a explicar o que ela tinha que fazer. É uma médium de efeito físico, né? Então a chave é impressionante. A chave
torcia na fechadura, abria, destrancava a porta e a porta abria. Sozinha, sem vento, sem nada. Até porque o vento não ia também mexer numa chave, torcer a chave, né? Abrir a porta poderia até ser um ventinho, se a porta tivesse só encostada. Mas a porta trancada, era complicado isso. E como esse, existem muitos fenômenos dessa natureza que ainda acontecem por aí, justamente para isso, para chamar a atenção da criatura, né? Aí ele diz assim: poderíamos perguntar onde se encontra o médium nesses casos. Os espíritos explicaram que há sempre alguém cujas forças são usadas à sua revelia. As manifestações espontâneas raramente ocorrem em lugares isolados. É quase sempre em casas habitadas que elas se verificam, em virtude da presença de certas pessoas que exercem sem querer a sua influência. Então o espírito chega ali naquela casa, encontra um médium que possua esse fluido, ele pode realizar o fenômeno. Vai tirar o fluido lá da criatura, encontra uma pessoa que tem esse fluido, tira e vai produzir o efeito. Trata-se de verdadeiros médiuns que ignoram as suas faculdades, e por isso os chamamos de médiuns, então, para os outros médiuns na condição de sonâmbulos naturais para os sonâmbulos magnéticos, e são como eles dignos de observação, ou seja, coisa acontece espontaneamente mesmo, sem a vontade desse médium. Kardec diz então no item 93, a intervenção voluntária ou involuntária de pessoa dotada de aptidão especial parece necessária na maioria dos casos para a produção desses fenômenos, embora haja aqueles em que o espírito parece agir sozinho. Mas, ainda nesses casos, ele poderia tirar o fluido animalizado de uma pessoa distante. Isso explica porque os espíritos que nos cercam incessantemente não produzem perturbações a cada instante. É necessário, primeiro, que o espírito queira e que tenha um objetivo e um motivo para fazê-lo. A seguir, que encontre precisamente no lugar em que pretende agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Então, por exemplo, se vier algum espírito aqui na minha casa com essa intenção, ele não vai conseguir nada, porque eu não sou médium de efeito físico. Aqui eu, como moro sozinho, então aqui ele não vai conseguir nada. Então ele tem que chegar aqui, vai olhar e vai falar assim, não, com essa daí a gente não vai conseguir nada. Vamos procurar outro lugar. Né? Mas como o que Kardec está dizendo aqui, né? O espírito ele não vai ficar, principalmente aqueles que são orientados pelos espíritos superiores, sempre vai ter um motivo, um objetivo para fazer. Então ele não vai sair por aí, o espírito não vai sair por aí produzindo efeito espontâneo à toa, né? Só de brincadeira, não. Isso aí é coisa de espírito mesmo, que não tem o que fazer. Mas quando há uma razão, então ele vai direto aonde é necessário que aquele fenômeno aconteça. É preciso que o fenômeno aconteça na casa de uma determinada pessoa para chamar a atenção dela? Então vai. É preciso que o fenômeno aconteça às vezes dentro de uma igreja para chamar a atenção de alguma coisa? Então vai acontecer na igreja. Não importa, não é só em casa espírita. Onde houver necessidade que o fenômeno se faça para atingir a um objetivo da espiritualidade superior, o fenômeno vai acontecer. Então eles vão ali encontrar aqueles que possuem o fluido para que o fenômeno se realize. Né? Então é isso que Kardec está dizendo aqui. Encontre-a precisamente no lugar que pretende agir uma pessoa apta a ajudá-lo. Coincidência que só raramente ocorre. Se essa pessoa aparece inesperadamente, ele a aproveita. Mas apesar das circunstâncias favoráveis, ele poderia ainda ser impedido por uma vontade superior que não lhe permitisse
agir como quer. Então, no espírito inferior, ele só vai agir com a permissão dos superiores, se tiver esse objetivo útil. Pode também só lhe ser permitido agir dentro de certos limites, nos casos em que as manifestações sejam consideradas úteis, seja para servirem como meio de convicção ou de experiência para a pessoa que as suporta, né? A Carmen coloca aí: estas pessoas têm que trabalhar em mesa mediúnica ou basta que faça algum trabalho, por exemplo, ser passista? Não. Ela tem é que colocar a mediunidade dela em ação. Quer dizer, utilizar a faculdade que possui em benefício do próximo. Nem necessariamente ser em mesa mediúnica e muito menos ser passista. Claro que na maioria dos casos, né, se você vai para uma casa espírita e você tem uma mediunidade, você vai trabalhar no passe. Mas, por exemplo, existem médiums que vão trabalhar, precisam ser chamar a atenção para desenvolver a mediunidade em qualquer situação, tá? Em qualquer área de tarefa, até mesmo fora da casa espírita. Então você pode ser um palestrante, fazer estudos, trabalhar com estudos, você pode ser um simples médium passista, você pode trabalhar na mesa mediúnica, na desobsessão, você pode trabalhar na sala de cura, né? Trabalhar em sala de cura, que é onde atualmente esses médiuns normalmente mais se trabalham, mais eles trabalham é justamente nessa área, na sala de cura. Os médiuns que são considerados como os médiuns de cura, tem o fluido que produz essa atividade, normalmente são médiuns de efeito físico, tá? Então ele pode trabalhar em qualquer atividade dentro da casa espírita. O que ele precisa é estar utilizando essa energia que a mediunidade lhe oferece em alguma ação em benefício do próximo. Ele pode até ficar dentro da casa espírita só doando fluido. Tá, Carmen? Então, qualquer situação em que ele esteja ajudando ao próximo, ele está trabalhando a mediunidade dele, tá bom? Agora, é claro que existem, fazendo sustentação, é claro que existem aqueles que precisam mesmo, né, de botar mesmo mesa mediúnica, que são médiuns também de incorporação, isso, né? Às vezes no passe eu vejo onde preciso trabalhar no irmão. Sim, claro, quando a gente está dando passe, a nossa mão é direcionada, com certeza, né? Porque a gente não conhece a pessoa, não sabe qual a dificuldade que a pessoa tem ali, a doença, seja lá o que for, né? Então o espírito está trabalhando junto com a gente, que a gente não está sozinho, quando está trabalhando num passe, nossos guias, nosso mentor está ali junto com a gente, e ele sabe da dificuldade do companheiro que você está dando passe. Então ele vai direcionar sim a sua mão, você vai sentir a sua mão, eu sinto muito isso, a minha mão parece que como que fica presa num determinado ponto, quando há necessidade de você jogar muito fluido naquele ponto ali, né? Então, por exemplo, se a criatura está com problema no coração, a mão normalmente, você sente como se alguém estivesse segurando a sua mão para ela ficar mais tempo ali, naquele lugar. Isso aí é normal, acontece mesmo, tá? Não precisa ficar assustada não. É porque a gente não sabe, né? Então a gente vai jogando fluido. E aí o espírito vai direcionando, né? Como é que é? Mas me disseram que isso não é normal, que devo ter cuidado, pois às vezes vejo o cerebral abrir e ir, tanto é que um passe é diferente do outro. O que a gente deve ter cuidado, Carmen, é com o plexo solar em cima, o da cabeça, tá? O que fica no alto da cabecinha, aqui, onde a gente tinha a nossa moleira. Ali não se deve jogar fluido, em hipótese alguma. Isso é que a gente tem que ter cuidado, tá? Na cabeça da criatura não se deve jogar fluido. Isso é trabalho para os espíritos, porque eles sabem o que deve fazer. Agora, do pescoço para baixo, não tem problema nenhum.
Pelo menos na minha casa espírita, isso não é considerado como anormal, não. Você é direcionado, né? E é isso que o Negrão colocou aí. Quando você está dando um passe, pode prestar atenção que a movimentação da sua mão numa pessoa, às vezes é diferente da movimentação. Existe a movimentação padrão, né? Então, na nossa casa, por exemplo, a gente primeiro faz a limpeza, depois aplica o fluido e depois harmoniza a pessoa. Mas existem situações que você vai fazer isso e aí sai uma coisa diferente de uma pessoa para outra. Porque as necessidades são diferentes, gente. Isso é normal. É só você raciocinar. Você tem, quer ver, ó? Por exemplo, agora aqui no Rio de Janeiro está um andaço de gripe tremenda, né? Uma gripe que encosta em você e não quer sair de jeito nenhum. O que acontece? Nós vamos ao médico. Chegamos lá ao mesmo médico. Será que ele vai dar a mesma receita para todas as pessoas? Não vai. Não vai. Né? Por exemplo, vai uma criança de 7 anos, vai uma pessoa com mais idade, vai uma mulher, vai um homem, vai situações que a pessoa já tem, né? Já tem alergia a remédio, algum tipo de remédio não pode tomar. Então, o médico, ele não tem uma receita ali, isso aqui é receita para gripe. Todo mundo que chega aqui com gripe, eu vou passar essa receita? Não é assim. Ele te examina, ele te faz perguntas da sua situação, de alguma coisa que você tem, alguma doença que você possa ter. E aí ele vai ter o cuidado de receitar o remédio de acordo com a tua necessidade ali, com aquilo que ele viu que pode te passar. Então, ele não vai passar a mesma medicação para todo mundo igual, né? Em qualquer... Dudu, por favor, Dudu, não entra nesses detalhes. Não entre nesses detalhes. A gente está falando de coisas normais, né? Não é nem você com SUS, a gente está falando de coisas normais, por favor. Então é a mesma coisa da casa espírita. Você, por exemplo, se você vai tomar um passe, você tem um problema, o outro companheiro vai tomar um passe, está com outro problema. O passe não pode ser o mesmo. Não pode ser o mesmo. Quando é um passe, às vezes até mesmo um passe no salão, que é aquele passe normal, diferente do passe de cura, né? Porque o passe de cura já é mais específico. Mas o passe de cura mesmo, num passe de cura, você não vai passar o mesmo passe para todo mundo que sentar ali na sua frente. É diferente, não tem como, né? A Carmen ainda coloca, eu vejo o órgão que está doente e envolve essa pessoa com muito amor e harmonizo, mas a que órgão... Mas me disseram que nesse caso eu estou em transe e que devo evitar isso. Olha, aí eu não vou querer bater de frente com a orientação da tua casa espírita, entendeu? Mas no nosso caso aqui, na nossa casa espírita, isso é uma coisa natural, não é considerado como a pessoa tenha... Eu, por exemplo, eu não vejo, quando estou aplicando um passe em alguém, né, eu não vejo... como você aí, você vê o órgão, né? Eu não vejo, eu sinto na segurança, na posição da mão. Eu sinto. Então eu vejo quando a pessoa está com problema cardíaco, a pessoa quando está com problema de angústia, de depressão, pelos plexos, né? Porque a gente vai aplicando o passe nos plexos. Então, conforme você vai passando a mão ali, você recebe um sinal de que ali está mais necessitado de fluido. Isso é normal, gente. Tem nada de anormal nisso aí, né? Então você tem que ali reforçar o fluido. O espírito está te orientando ali. Agora, se a orientação na sua casa espírita já é dessa maneira, Carmen, aí você tem que se esclarecer com os seus coordenadores lá do trabalho. Entendeu? Porque não vejo isso... Não fica preocupada, porque isso é uma coisa natural. É raciocínio, raciocina, né? O médico, você vai no médico. Olha só, é a mesma coisa, gente. A gente não tem que diferenciar o trabalho espiritual do trabalho material, não. Só é invisível. Mas você vai a um médico, ele começa a te examinar, né? Aí ele aperta no peito, ele te escuta no peito, ele aperta a sua barriga, ele aperta aqui. Quando ele aperta em algum lugar que você diz, ai, o que ele faz? Ele vai adiante? Não, ele para ali, né?
Por quê? Quando ele apertou determinado lugar do seu corpo, doeu mais, então é ali que está o teu problema. E aí ele vai passar os exames e tal, para ver, para verificar. Na espiritualidade, eles estão vendo. Os espíritos estão vendo. Ele não precisa mandar a pessoa fazer um exame. Ele está vendo, né? O espírito que está trabalhando com você, porque você não está sozinha no momento desse, você trabalha com os mentores da casa, você trabalha com o seu mentor, que é um espírito, e a visão dele é maior do que a sua. Então por que ele está ali junto com você? Só para ficar colado em você, te vigiando? Não, para te orientar nas situações que você não vai identificar. Então como? No teu caso, você percebe o órgão que está precisando de mais atenção, e aí você tem que dar atenção. É natural, é uma coisa normalíssima, tá? Não fica preocupada não, vai, faz o teu trabalho aí com muito amor, coloca sempre muito amor. Quando você perceber isso, faça sempre em nome dos espíritos, peça sempre para eles te orientarem, e você não vai estar fazendo nada de errado não. Fica tranquila, tá? Bom, aí em função do que Kardec vem falando aqui, ele diz assim para nós, olha, citaremos a respeito a conversação suscitada pelos fatos verificados em junho de 1860 na rua des Noailles, em Paris. Os pormenores se encontram na Revista Espírita de agosto de 1860. Então é um caso que um diálogo que ele vai colocar aqui, onde São Luís vem trazendo algumas orientações. Então ele diz assim, número 1, São Luís falando, foi direcionada a São Luís. Terias a bondade de nos dizer se os fatos que dizem ter ocorrido na rua de Noailles são reais? Quanto à sua possibilidade, não temos dúvida. Aí São Luís responde, sim, esses fatos são verdadeiros. Foram fenômenos de efeitos físicos que aconteceram lá nessa casa. Então ele diz assim, sim, esses fatos são verdadeiros, mas a imaginação do povo exagerou, seja por medo ou por ironia. Quer dizer, também isso é característica do povo, né? Sempre quem conta um conto aumenta um ponto. Tá lá. Continua São Luís. Entretanto, repito, são verdadeiros. Foram manifestações de um espírito que se diverte um pouco com os moradores. Na segunda pergunta, há alguém na casa que dê motivo a essas manifestações? São Luís responde, elas são sempre provocadas pela presença de uma pessoa detestada. Olha só. O espírito perturbador se aborrece com o habitante do lugar em que ele se encontra e quer pregar-lhe algumas peças ou fazê-lo mudar-se. Vendo? O espírito não foi com a cara da criatura, então ele começa a perturbar. A criatura tem campo para isso, pronto, começou a festa, né? Terceira pergunta. Perguntamos se há entre os moradores alguém que seja a causa dos fenômenos, em virtude de mediunidade espontânea ou involuntária. Aí o São Luís responde, isso é necessário, pois sem isso o fato não poderia se dar. Um espírito mora no lugar de sua predileção. Enquanto ali não aparece uma pessoa de que ele se possa servir, fica sem ação. Quando a pessoa aparece, então ele se diverte o quanto pode. Lógico, né? É a mesma coisa da gente. Você trabalha numa firma, né? Não é assim nas firmas? Quando não tem ninguém lá que você possa pegar para papo, você fica quietinho. Mas quando aparece uma criatura que você sabe que pode pegar nele para encarnar, para brincar, para fazer de pato, a gente faz. Quer dizer, as pessoas fazem isso, não é? A mesma coisa que o espírito. No caso que São Luís está falando aqui, não é uma questão de obsessão, né? No caso, o espírito aqui, esse exemplo que ele deu aqui, o espírito não tem. Lá na casa da dona, na rua que ele fala aqui, na rua des Noailles, o espírito não ia com a cara da pessoa. Então ele queria que a pessoa saísse da casa, tá?
Não é que ele fosse obsessor daquela pessoa. Ele só não foi, a pessoa foi morar lá, ele não gostou e começou a atazanar o juízo para ele poder sair. Aí perguntou a São Luís: a presença dessa pessoa no próprio lugar é indispensável? Quer dizer, sem ela o fenômeno aconteceria? São Luís responde: é o mais comum e foi o que aconteceu no caso citado. Por isso eu disse que sem isso o fato não teria ocorrido, mas não quis generalizar. Há casos em que a presença no local não é necessária, dependendo do fenômeno que vai ser feito, né? Do que o espírito vai querer fazer. Às vezes a pessoa não precisa estar presente, ou ele pode também utilizar o fluido de alguém que esteja fora do ambiente, tá? O espírito pode pegar o fluido no lugar com algum médium, alguma outra pessoa que não esteja ali naquele ambiente. Pergunta: sendo esses espíritos de ordem inferior, a aptidão para lhes servir de auxiliar é uma indicação desfavorável para a pessoa? Indica uma simpatia de sua parte para com os seres dessa natureza? Quer dizer, olha só, se esses espíritos são inferiores, né, a aptidão para servir de auxiliar a espíritos superiores, porque aí eles estão sendo coordenados por espíritos superiores, essa indicação desfavorável para a pessoa, é desfavorável para a pessoa? Resposta: não precisamente, porque essa aptidão decorre de uma disposição física, mas indica quase sempre uma tendência material que seria preferível não possuir, pois quanto mais elevada moralmente, mais a pessoa atrai os bons espíritos, que necessariamente afastam os maus. Então está aí bem clara a explicação de São Luís, né? Se essa criatura tivesse também essa pessoa que produz lá os efeitos, tivesse também numa sintonia elevada, ela não estaria atraindo para dentro de si, para perto de si, esses espíritos. Eles não teriam campo. Poderia até chegar perto, tentar fazer alguma coisa, mas não ia ter campo porque a sintonia não estava no mesmo nível, tá? Sexta pergunta: onde o espírito vai buscar os objetos que atira? Esses objetos, resposta, são quase sempre encontrados no próprio lugar ou na vizinhança. Uma força que sai do espírito os lança no espaço e os faz cair onde ele quer. Pergunta 7. Bem claro isso aqui, né? Onde que o espírito vai buscar? Qualquer lugar, normalmente dentro do próprio ambiente, tá? E é o que ele vai movimentar com mais facilidade dentro do próprio ambiente. Então o espírito vai utilizar essa força e pode atirá-lo o objeto onde que ele quiser. Pergunta 7. Desde que as manifestações espontâneas são muitas vezes permitidas e até mesmo provocadas com o fim de convencer, parece-nos que se alguns incrédulos fossem o seu alvo, seriam forçados a render-se à evidência. Eles às vezes se queixam de não haver testemunhados fatos concludentes. Não dependeria dos espíritos dar-lhes alguma prova sensível? Olha só, desde que as manifestações espontâneas são muitas, quer dizer, e muitas vezes permitido pela ordem superior, até mesmo provocada com o fim de convencer, né, de chamar a atenção ali, ou de convencer alguns incrédulos. E ele diz: se esses incrédulos fossem o seu alvo, seriam forçados a render-se à evidência, né? Eles fariam o fenômeno e as pessoas que não acreditam obrigatoriamente se tornariam crédulas. Aí ele diz: eles às vezes se queixam de não haver testemunhados fatos concludentes, quer dizer, mesmo assistindo a efeitos, a determinados fenômenos, os incrédulos não aceitam aquilo como fenômeno, não acreditam, né? Aí
Kardec está perguntando, não dependeria dos espíritos dar-lhe alguma prova sensível? Quer dizer, então se ele não acreditou naquele fenômeno, vamos fazer alguma coisa mais forte ainda para que ele possa acreditar? Aí São Luís respondeu, os ateus e materialistas não testemunham a cada instante os efeitos do poder de Deus e do pensamento? Mas isso não os impede de negar a Deus e a alma. Os milagres de Jesus converteram todos os seus contemporâneos, quer dizer, todos os fenômenos praticados por Jesus, todo mundo acreditou no que ele fazia? Não, né? Claro que não. Os fariseus que lhe diziam, mestre, fazei-nos ver algum prodígio, não se pareciam com esses que hoje nos pedem para ver manifestações? Se não se deixam convencer pelas maravilhas da criação, não seriam mais tocados pelo aparecimento de um espírito, mesmo da maneira mais evidente, pois o seu orgulho os transforma em animais empacados. Não lhes faltariam ocasiões de ser, se eles as procurassem de boa fé. É por isso que Deus não julga conveniente fazer por eles mais do que não faz, nem mesmo para aqueles que sinceramente buscam instruir-se, porque ele só recompensa os homens de boa vontade. Essa incredulidade não impedirá que se cumpra a vontade de Deus. Já viste que ela não impediu a expansão da doutrina? Não vos inquieteis, pois com a sua posição, que é para a doutrina como a sombra numa pintura, dá-lhe maior relevo. Que mérito teriam eles se fossem convencidos à força? Deus lhe deixa a responsabilidade da teimosia, e essa responsabilidade é mais pesada do que pensais. Felizes os que creem sem ter visto, disse Jesus, porque eles não duvidam do poder de Deus. Então, olha só, essa frase de São Luís aqui é interessantíssima. Tá ok, Dudu? Já vou encerrar, tá? Já estou parando, já encerramos já. Só a explicação disso aqui. Quando ele diz aqui, Deus lhe deixa a responsabilidade da teimosia. Quer dizer, a coisa é real. A verdade é essa. Se você não quer aceitar a verdade, a responsabilidade é sua. Tá? Então é isso, esse texto lindo que São Luís coloca aqui para nós a respeito disso. Então não adianta você ficar forçando. Vamos forçar, tem que acreditar, tem que acreditar. Não, você vai acreditar a hora que for necessária, né? Quando te der o toque, a pessoa vai e acredita mesmo, né? Bom, meus amigos, vamos encerrando então nossos estudos aqui. A gente já está ali com a nossa hora estourada. Nós vamos então agradecer a presença de todos os companheiros aqui. E eu mesma hoje vou fazer a prece de encerramento, precisando pressar.